Olá, galera! Vamos hoje resolver questões sobre um assunto que é muito, mas muito cobrado nos concursos públicos. Que assunto é esse? Licitações e contratos, a temida Lei 866. Beleza? Bom, meu nome é Wilka Paiva e vamos hoje destrinchar 26 questões sobre licitações e contratos de diversas bancas, ok? Questões não foram elaboradas por mim, tudo ok? São questões de bancas que já ocorreram em provas anteriores. Vamos nessa? E os assuntos, pessoal, são aqueles assuntos que às vezes ficam um pouquinho esquecidos, não damos tanta atenção assim, certo? Este aqui é um ótimo material para resumo, para revisão, beleza? Então, quando tu tiver aí uns dias antes da tua prova, não sei o que estudar sobre licitações, a Wilka trouxe a resolução para o teu problema. Pega este material, assiste ao vídeo e estuda o que está aqui, que com certeza alguma coisa daqui vai cair na tua prova, beleza? Então, quer ser um vitorioso? Vem comigo, vamos nessa. Questão número 1. Gente, não sei que banca é essa, FAUR, né? GS, bom, a banca não interessa. Questão número 1. O regime de execução indireta em que se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, é denominado de... Agora fala a verdade. Se tem uma questão dessa na tua prova, vamos supor, você vai fazer uma prova agora, no domingo. Se cai uma questão dessa, você acertaria ou não? Poucos, eu acredito que poucos acertariam. Porque isso é uma questão que a gente passa assim muito rapidamente na Lei 8.102, na Lei 8.666. A gente passa assim muito rápido por este assunto e não damos tanta atenção assim, né? É um assunto relativamente fácil, você decorar algumas palavras-chave, né? Como aqui, ó, cadê? Mão de obra para aqui, ó, pequenos trabalhos, o preço certo. Então, mão de obras para pequenos trabalhos te entrega já a questão, mas isso para quem sabe mesmo, porque para quem deu uma passadinha rápida vai se confundir, certo? Então vamos nessa, cola comigo que tu vai se dar bem. Bom, o regime de execução indireta em que se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, é denominado de A. Empreitada por preço global, B. Empreitada por preço unitário, C. Administração contratada. Poxa, essa tá fora, né? Fora. D. Tarefa. E. Empreitada integral. Então, aqui são esses 4 tipos, né? Temos lá no regime de execução lá. Empreitada por preço global, preço unitário, tarefa, preço integral. Tá? Vamos para a nossa resposta. A nossa alternativa é a letra D, tarefa. Wilka, por que não preço unitário, pequenos trabalhos? Porque tá aqui, ó, o que te entregou foi aqui, ó, mão de obra. Ok? Então aqui no artigo 6º, no inciso 8º, traz aí as definições, ó. Execução indireta, a que o órgão ou entidade contrata com terceiro sobre qualquer dos seguintes regimes. Então, temos aí os 4 regimes, né? Aí tem aqui a empreitada por preço global, aí as palavras-chave são essas aqui, ó. Preço certo e total. Aí, no total, quem não conhece, vai pensar que é integral, a empreitada integral. Não é, tá bom? Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, beleza? B. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço, olha as palavras aqui,
certo também e unidades determinadas, tá? Então, se vier na tua prova preço certo, tu já sabe que é uma das três, ou empreitada por preço global, por preço unitário ou tarefa, né? Se vier empreitada integral, tu sabe que não é. Aí, bom, se vier preço certo e total, tu sabe que é global. Preço certo e unidades determinadas, falou em unidade, olha aqui, ó, a manha. Unidade, unitário. Unidade, unitário. Global, total. Olha o L no final, a L aqui, ó. Tenta associar assim, tá? Tarefa. Aí a tarefa entra a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Tá? Então, falou em material, é tarefa. Falou em mão de obra, é tarefa. É quem executa. Você está contratando a mão de obra para pequenos trabalhos. Beleza? E a empreitada integral é quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras. Né? Então, a empreitada integral compreende tudo. Serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. Beleza? Então, assim, se tu tiver em dúvida sobre a empreitada integral, decora aí só preço global, preço unitário e tarefa. Preço global, preço certo e total. Global, total, global, total, global, total. Grava aí, tu vai lembrar na prova da minha voz, ó. Global, total, global, total. Unitário, preço certo e unidades, preço certo e unidade, preço certo e unidade, preço certo e unidade, tá? Tarefa, mão de obra, preço certo, mão de obra, preço certo. Beleza? Gente, olha, eu tô muito contente porque este material é muito bom, mas muito bom. Eu tava estudando, quando eu encontrei estas questões, eu falei, não, eu tenho que gravar um vídeo, porque é muito bom, gente. Sabe? Isso aqui é uma coisa que eu já não lembrava tanto, porque eu não dou muita atenção para isso. Mas aí, se tivesse caído na minha prova, eu teria me lascado. Beleza? Então, vamos embora, hein? Preço certo, global, preço global, preço certo e total. Preço unitário, preço certo e unidade determinada. Tarefa, preço certo e mão de obra. Beleza? Vamos nessa. 2. De acordo com a lei número 8666, a venda de ações é tipificada como alienação de bens da administração pública, dependendo de avaliação prévia e desde que as ações sejam. Então, o que ela está querendo aqui? Ó? A venda de ações é tipificada como alienação de bens. Aí tu grava aí, grifa aí. Alienação de bens da administração pública, dependendo de avaliação prévia e desde que as ações sejam ofertadas através de concorrência. Aí você vem aqui, ó, tá vendendo o quê? Como alienação de bem, mas tá vendendo o quê? Venda de ações. Ações, tá? Aí, ofertadas através de concorrência, ofertadas através de tomada de preço, ofertadas sob a forma de leilão, submetidas a pregão eletrônico, negociadas em bolsa, com dispensa de licitação e observação da legislação específica. E aí? Outra questão que não vimos, né, com frequência. Não temos o costume de fazer questões como esta. Não é isso? Vamos para a nossa resposta aqui, ó. Letra E de elefante. Venda de ações, você lembra de bolsa, né? Negociadas em bolsa, com dispensa de licitação
e observação da legislação específica. Agora vamos ver aqui, ó, vamos confirmar. No artigo 17, traz o seguinte: a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação. Quando móveis, né? Deverá ter uma avaliação prévia, óbvio, e precisa de licitação. Dispensada esta nos seguintes casos. E aí tem os casos de ser dispensado. Caso de doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. B. Permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Aí tem a C, que é a nossa resposta, né? Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica, certo? D, venda de títulos, na forma da legislação pertinente. E, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. F, venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Beleza? Então, venda de ações tipificada, né, como alienação de bens da administração pública, certo? Certo, tá no artigo 17. E aí, ela depende de avaliação prévia e desde que as ações sejam, aí tem aqui, as vendas das ações sejam negociadas, né? Poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Beleza, 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 beleza? Vamos nessa. 3. IADES. Assinale a alternativa que apresenta somente modalidades de licitação, conforme o previsto na legislação. Essa é dada, né? Cai na prova, geral acerta. Aí você sai feliz, você tem tudo, e geral acerta também, e ferrou. Bom, são modalidades. O que você pode confundir aqui? Modalidades com tipos de licitação. Essa confusão aí é muito comum, principalmente para quem está iniciando os estudos, né? Então, modalidades de licitação, quais são? Tem um concurso, né? Concorrência, tomada de preço, convite, leilão, tá? Existe o pregão também, só que o pregão não está na 8666, né? Expressamente no 8666, tem lá a própria lei do pregão, né? Então a nossa resposta qual é? A, leilão, convite, concorrência e concurso. B, tomada de preço. Olha aqui, a tua confusão aqui, ó, maior lance ou oferta. Isso aqui é um tipo de licitação, tá? Não é uma modalidade, é um tipo. E normalmente ela é usada sempre no leilão. Melhor técnica também é um tipo, que aqui são para trabalhos intelectuais, né? Convite. C, menor preço, também tipo de licitação. Melhor técnica e preço, né? Que aqui são para serviços de informática. Leilão e concorrência. D, convite, tomada de preço, leilão e maior lance ou oferta. Aqui ele misturou. A E saiu aqui, ó, erradinha. Vamos consertar. Não vamos consertar, porque aí te dou a resposta. Letra A, tá? Aqui, ó. A E, né? Melhor técnica, concorrência. Melhor técnica também é um tipo de licitação, certo? E nossa alternativa é a letra A, leilão, convite, concorrência e concurso. Onde é que está escrito isso, Ilka? No artigo 22. Traz aí, ó, as modalidades de licitação. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Beleza? Aí vamos saber a definição de cada um. Parágrafo 1º. Concorrência.
é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados. Isso você precisa saber. Tu jamais pode fazer uma prova sem saber isso aqui, tá? É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. 2. Segundo, tomada de preço. Aqui estão grifadas as palavras-chave, tá? Quaisquer interessados e que obedeçam os requisitos mínimos. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Parágrafo 3º. Aí, no tomada de preço, interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições. Aqui não são só os cadastrados, tá? E aí ele tem, quem não for cadastrado e tiver interesse, tem até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas para ir lá e realizar o cadastro. Certo? 3. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ou seu objeto, cadastrados ou não. Convite também, cadastrados ou não, e aí escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, na tomada de preço, ele tem até 3 dias antes da apresentação do recebimento das propostas. No convite, ele tem até 24 horas. Tá bom? E aí a administração pública tem que convidar no mínimo 3 pessoas. Agora eu te faço uma pergunta. O convite o instrumento convocatório do convite é o quê? É o edital? E aí? Não. Pode até ser, mas em regra é a carta convite, beleza? E aí ele é afixada lá no quadro da administração pública e tem que ser divulgado também, enfim. 4º parágrafo. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O que pode acontecer aí é você confundir concurso com concorrência, Porque tá aqui quaisquer interessados, Mas aí o concurso é voltado especificamente para trabalho técnico, científico ou artístico, ok? Mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial. Aí aqui tem que ter mesmo edital, e aí publicado no Diário Oficial, em jornais, qualquer coisa que tenha grande extensão, com antecedência mínima de 45 dias, tá? Isso também é muito importante. Você tem que saber aí esse prazo também, ok? Parágrafo 5º. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis previsto no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Beleza? Então, leilão é a modalidade de entre quaisquer interessados, que queiram adquirir algum imóvel ou um bem imóvel para a venda de móveis inservíveis
para administração, ou também, tá aqui, gravem isso também, isso cai muito em prova, legal, ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Beleza? Vamos, portanto, a nossa alternativa é a letra A. Vamos nessa. 4. De acordo com a Lei 8666, é dispensável a licitação. A. Para aquisição de bens para necessidade contínua pelo sistema de registro de preços. B. Para alienação de imóvel, desde que desafetado do serviço público. C. Para a compra de produto de marca preferencial da administração. A administração não pode ter preferência de marca, né, nas licitações, a não ser que seja muito bem justificado. D. Para a contratação de serviços comuns. Isso aí normalmente é pregão, né, de natureza contínua. E nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. E aí? Muito importante também fazer essa leitura, beleza? Nossa alternativa, portanto, é a E, de elefante. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. E aí a licitação poderá ser dispensável. Beleza? O que é licitação dispensável? É quando a administração pública, ela escolhe se ela pode ou não fazer a licitação, ok? E aí, no artigo 24, traz aí o rol, né, dessa licitação aí dispensável, que são vários, muitos mesmo. Aqui eu trouxe alguns, né, e aí a nossa resposta está aqui no item 3º, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Temos mais, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Tá? No item 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não pudesse ser repetida, sem prejuízo para a administração, mantidas neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Neste item 5, ele está te dizendo que é uma licitação deserta, tá? Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta justificadamente não pudesse ser repetida, né? Sem causar prejuízo. Então, assim, o cara lançou lá o edital, não apareceu ninguém interessado naquilo ali. Aí, se ele fizer uma próxima, abrir uma nova licitação, isso vai trazer prejuízo para a administração pública. Se não trouxer, ele poderá sim fazê-la novamente, né? Mas se trouxer prejuízo, não. E aí, nesse caso, poderá ser dispensável a licitação. Ele pode aí contratar direto sem licitação, tá? 12. Nas compras de hortifruti granjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 15. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades de órgão ou entidade. Então, você ouviu falar em restauração de obras de arte e objetos históricos, dispensável, beleza? Esses aqui são os principais, são os que mais caem em prova, certo? Então, 4E. Vamos embora. Lembrando que o arquivo tá aí na descrição do vídeo, ok? Arquivo em PDF, ótimo. Guarda ele com maior amor e carinho,
Sempre antes de uma prova, dá uma olhadinha nessa revisão. 5. Considerando as disposições da Lei 8666, modalidade licitatória aplicável para item 1, né? Venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. 2. Aquisição de bens de natureza comum. 3. Obras com valor da contratação estimada em até 330 mil reais, né? Que correspondem respectivamente a. Então, assim, na questão em si, como é de 2013, não estava 330 mil, né? Isso aí é o valor novo que mudou agora das licitações. Aí, no caso, ele está querendo o quê? O que corresponde respectivamente. Qual tipo de licitação para venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados? Lembra? Que vimos lá atrás? Isso tudo aí você encontra no artigo 22, né? Modalidades. E aí você lembra? Venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados é o quê? É o nosso leilão. Então, o pregão tá fora, concorrência tá fora. Fora, de fora e fora. Ficamos entre a B e a C. E aí vem a segunda para matar aqui, ó. Aquisição de bens de natureza comum. Pregão. Então, já é a nossa letra, nossa alternativa B. E o convite para obras com valor da contratação estimada em até 330 mil para obras, certo? Então, a alternativa correta aqui, letra B de bola, B de bom, tá? E aí, tá aqui no artigo, né, 22, as modalidades, parágrafo 5º. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis e servíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, né, previsto no artigo 19. E aí o pregão tá aqui, ó, na Lei 10.520. No parágrafo 1º, no artigo 1º, para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão. Ok? Não esqueça disso. Vamos nessa. Aqui, os novos valores. Trouxe para vocês. Ó, novos valores, né? Limite para aquisição aí, públicas do meio de licitação. Então, para obras e serviços de engenharia. O que era anteriormente? A imagem não deve estar muito boa, não, porque eu estiquei muito a imagem. Mas, bom, tá valendo. Aqui, ó. Antes, o convite era de 150 mil. Hoje, ele é de 330 mil. Tá? Tomada de preço, né? Era de 1.500.000. Agora, 3.300.000. Tá? A concorrência, né, acima de 1 milhão e hoje é acima de 3.300.000. Beleza? Então, se você tiver com dificuldade de gravar isso aqui, esses novos valores, você pode, se tiver difícil de entrar na tua cabeça, se você tiver com os antigos aí muito bem afixados aí, você pode multiplicar por 2,2, tá? Que aí vai dar o valor. E para demais, fora sem ser obras, né, o serviço de engenharia, para os demais serviços, antes o convite era de 80 mil, hoje é de 176 mil. Antes era 650 mil, hoje é de 1.043.000. E a licitação é acima disso. Beleza? Bom, eu espero que tenha falado aí perfeitamente os valores, tá? Do contrário, perdoe-me, por favor. Vamos nessa? Então grava aí, ó, guarda essa tabelinha que é maravilhosa. Vamos que vamos? Não é difícil não, hein? Tá gostando do vídeo? Deixa logo o teu like aí, beleza? 6. Com base na Lei 8666, que trata de licitações, assinale a opção correta. A. O convite
é a modalidade de licitação realizada entre interessados previamente cadastrados ou que preencham os requisitos para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Beleza? E aí, é convite isso aí? Não, isso aqui é tomada de preço, ok? A B, são princípios fundamentais da licitação. Princípios, entre outros, igualdade, publicidade e o julgamento subjetivo. Opa! Julgamento objetivo. C, a licitação é dispensável em contratações de fornecimento ou suprimento de energia elétrica com qualquer tipo de empresa. Opa, hein? Qualquer tipo de empresa, vamos deixar essa guardada. D, há inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição, até aí, beleza. Como ocorre na aquisição de bens singulares, dos quais é um exemplo um quadro específico de determinado pintor. E aí, a D, os estados podem ampliar o rol traçado na referida lei para os casos de dispensa. Opa, pois possuem a capacidade de alta de... Parou. Pode nada. Onde é que o Estado vai lá mudar a lei 8666? Pelo amor de Deus, não. Aí tu pode estar em dúvida entre a C e a D, certo? Tirar tua dúvida agora. Questão letra D de dado, tá? A inexigibilidade é realmente sim quando houver inviabilidade de competição. E aí pode ocorrer na aquisição de um bem de natureza singular, né? No caso de um quadro específico. Se o quadro é específico só daquele pintor, como é que eu vou abrir uma licitação? Não tem mais quadro, só tem ele que pinta daquela forma, certo? Então, isso é a inexigibilidade. São apenas 3 casos na exigibilidade, tá? É um rol exemplificativo e aí eu vou trazer aqui o artigo para vocês. A C tá errada porque não é para qualquer tipo de empresa, tá? A A é tomada de preço, como eu já havia falado. Aqui, os estados eles jamais podem ampliar, até porque nos casos de dispensa na 8666 tá num rol taxativo, entendeu? Então são aqueles casos ali. E aí tá aqui, artigo 3º, né? A licitação destina-se, em relação aos princípios, né, a garantir a observância do princípio constitucional, a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da vinculação a um instrumento convocatório do julgamento objetivo. Julgamento objetivo, tá? Não é subjetivo, beleza? Então tá aqui, ó, os princípios. Igualdade, publicidade e julgamento seria objetivo. Mas, artigo 25, é inexigível, aqui eu trouxe para vocês os casos de inexigibilidade. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Em especial, tem para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Tá bom? Produtor, empresa ou representante comercial exclusivo vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão. Enfim, o que você tem que gravar é que é feita por produtor, empresa ou fornecedor, representante exclusivo, ok? E tem 2, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Tá? Publicidade e divulgação não é um caso de inexigibilidade. Artigo 3º, item 3, né? Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, estes aqui são os casos de inexigibilidade, ok? É o que está exatamente aqui, ó. Licitação quando houver viabilidade de competição, aquisição de bens singulares, certo? E aí, se é singular, só tem ele, beleza? No artigo 24, é dispensável a licitação. Trata aqui da alternativa C, né? Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica, até aí beleza. E gás natural, beleza, mas não é falta do gás que tá errado, não. É isso aqui, ó, com concessionários, permissionários e autorizatários. Não é com qualquer tipo de empresa, tá? Apenas com CPA, concessionário, permissionários ou autorizatários, segundo, né, normas da legislação específica. 6D, de dado, certo? 7. De acordo com a Lei 8666, são cláusulas necessárias em todo o contrato administrativo. Item 1. As que estabeleçam regime de execução ou a forma de fornecimento. Isso precisa estar no contrato? O contrato tem que vir bem explicadinho, né? 2. As que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do afetivo pagamento. 3. As que estabeleçam o critério pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica. 4. As que estabeleçam a vinculação do edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ao convite e à proposta do licitante vencedor. E aí, vamos direto para a nossa alternativa? Letra D. Todos os itens estão corretos. Então, tudo isso aí deve estar listado no contrato administrativo. Certo? E aqui tá tudo aqui no artigo 55, que traz aí as cláusulas necessárias, né? E mais do que aquelas que foram apresentadas na questão. Tem o objeto, seus elementos característicos, aí traz, né, o regime de execução, a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, né, de entrega, o critério pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação de classificação programática, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução. Existe sim, que são 3 tipos de garantias, veremos isso mais à frente, os direitos e as responsabilidades das partes, penalidades cabíveis e os valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento de direitos da administração em caso de rescisão, né? As condições de importação, a taxa, a data de câmbio, enfim. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, tá? A legislação aplicável à execução do contrato, especialmente a obrigação do contrato de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Então, são todos esses itens aqui, são cláusulas que devem constar no contrato, certo? Aqui a vinculação ao edital de licitação, ao termo que a dispensou ou a inexigiu. Então, assim, se você vai lá, abre a licitação e fala assim, não, isso aqui é dispensável, eu não estou afim de fazer a licitação, porque é dispensável, então é inexigível, é um caso de inexigibilidade. Você não pode só falar, você vai ter que provar e trazer o porquê aquilo ali é inexigível ou dispensável, certinho? Tá gostando? Deixa o teu like, vamos embora. 8. Sobre o processo licitatório previsto na 8666, marca a alternativa correta. A. É inexigível a licitação nos casos de guerra. Opa! Isso aí é dispensável, certo? É errada a letra A. A B. É causa de inexigibilidade de licitação
quando as propostas apresentadas consignarem preço manifestadamente naquele rol lá, exemplificativo da inexigibilidade na questão anterior lá, naquela questão que eu trouxe, todos os 3 casos de inexigibilidade não consta nada disso aqui. B errado também. C. Poderá haver dispensa de licitação quando não acudir interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Parece que sim. D. É dispensável a licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Opa! É inexigível nesse caso aqui. Alternativa C de cara, né? É a correta. Beleza? A A está errada, né? No artigo 24 você encontra aí, que é dispensável. No artigo 24 também, no inciso 7, né? Quando as propostas apresentadas consignarem preços, então aqui traz a nossa resposta, exatamente de acordo com o que está escrito na lei. E a D é um caso de inexigibilidade. Beleza? 9. Para habilitação nas licitações, serão exigidos os seguintes documentos, entre outros, exceto. E aí, o que é preciso para a empresa ser habilitada nas licitações? Que tipo de documento? Documento para habilitação. Existem vários tipos de exigência, tá? Isso aqui também, se cai na prova, ferrou para mim. Eu iria por eliminação, mas mesmo assim corri um grande risco de errar, né? Porque também é um assunto que quase não cai, então você pouco estuda. Exceto, né? A. Qualificação técnica é preciso? É preciso. B. Qualificação legal e societária? Bom. C. Regularidade fiscal e trabalhista? Sim, eu preciso comprovar isso aí. D. Qualificação econômica e financeira? Sim, também preciso. Então, a nossa alternativa é a letra B. Eu não preciso de qualificação legal e societária. Isso não está escrito na 8666. Isso aqui é um tipo de questão, galera, que se cai, assim, que cai em prova, vou te dizer em quais são as provas, em bancas pequenas, tá? Pequenas. Banca grande normalmente tem aquele, né, aquele jeitinho dela já de fazer as questões, então você já sabe exatamente mais ou menos o que vai cair, tipo CESP, FCC, enfim. Mas de banca pequena ela vem com essas, sabe? Com essas coisas loucas que você passa o olho, mas não dá muita atenção, aí aparece na tua prova. Por isso que eu tô te falando, este material, tu guarda ele, sempre que for fazer uma prova, tu dá uma olhada. Bom, no artigo 27, diz que para habilitação nas licitações, né, exige-se dos interessados exclusivamente documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e ainda traz o cumprimento no dispositivo aqui, no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, que traz o seguinte. Aqui, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, também ela tem que obedecer isso aqui. Então, ela tem que ter uma habilitação jurídica, uma qualificação econômico-financeira, uma regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento nesse dispositivo aqui, do artigo 7º da Constituição, tá? Não pode oferecer trabalho noturno a menores de 18 anos. Certo? Ou de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz, né? A partir de 14, que ele também não vai poder trabalhar noturno nem nada. E aqui, o item, a numeração não tá errada não, tá? É que o 2 foi banido aí da 8666. 10. No que tange às modalidades de licitação, é correto afirmar que
A concorrência pode ser substituída por tomada de preço. B, a tomada de preço pode ser substituída pelo convite. C, a tomada de preço pode substituir o convite. D, quando a lei aponta uma modalidade de licitação como a aplicável, não há possibilidade de substituição. E aí? Claro que é assim. É aquela velha história, né? Quem pode mais, pode menos. E você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Vários professores falam isso. Quem pode mais, pode menos. A concorrência, ela pode em qualquer caso. Onde couber convite, couber tomada de preço, a concorrência cabe. Onde couber tomada de preço, cabe a concorrência, mas não caberá o convite, porque o convite é menos que tomada de preço. E onde couber o convite, vai caber a tomada de preço e concorrência. Então, nossa alternativa é a letra C. Beleza? Questão 11. De acordo com a lei de licitações de contratos, a modalidade de licitação ocorrida entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem, olha aqui, ó, cadastrados ou que atenderem a todas as exigências para o cadastramento até o terceiro dia, a data do recebimento das propostas. O que é isso aqui? Tomada de preço, certinho? Tomada de preço. Alternativa C nas duas, beleza? Aqui também já vimos em questões anteriores. 12. De acordo com a Lei 8666, são modalidades de licitação, exceto... Nossa, essa é dada, né? Ó, modalidade que vimos: concurso, concorrência, tomada de preço, convite e leilão. Então, o leilão sim, convite sim, concurso sim, convocação de preço, neca de pitibiriba, né? Nunca será. 13. De acordo com a Lei 8666, no procedimento licitatório, vários atos administrativos são encadeados em sequência lógica, visando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Neste contexto, o ato administrativo por meio do qual se atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação denomina-se homologação, encampação, convalidação, adjudicação ou ratificação. E aí? Aqui, eu vou te dizer a palavrinha: seleção da proposta mais vantajosa, tá? Nesse contexto, o ato que por meio do qual se atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação é denominado de adjudicação, tá? A adjudicação é quando o cara venceu a licitação. Se a administração resolver mesmo contratar, ela tem que contratar com ele, tá? Se ela resolver realizar essa contratação, porque ela pode fazer a licitação e depois mudar de ideia, não quero mais. Se ela resolver contratar, vai ter que contratar com o vencedor, tá? Então, por isso que atribui aí ao licitante vencedor o objeto da licitação, que é a adjudicação, tipo, é o direito dele, né? Aí tem aqui as fases externas, né? Da habilitação aqui da licitação. Ok? Que aqui a adjudicação é uma dessas fases. Então, vamos lá. Como que começa aí a concorrência, né? O que ele vai fazer? Ele vai lançar um edital, né? Depois, as empresas vão lá entregar toda a documentação, que são aquelas documentações de habilitação lá na outra questão. E aí vão entregar. E tem a fase de habilitação, né? Que vai ser aberto. Vão ser abertos aí todos aqueles envelopes e vai ver, ó, essa daqui tá habilitada, essa daqui tá habilitada, essa daqui tá habilitada, enfim. Aí tem depois a classificação, que é o julgamento, né? Vai ver realmente aí é a hora de abrir a questão dos valores. Na habilitação ele abre para ver a documentação, tá? E aí depois vem a homologação, que é confirmado lá e sai o resultado, homologou. E aí é a adjudicação. Lá lançou o vencedor. Se ela for contratar, ela vai ter que contratar com aquele vencedor lançado lá, certo? Lançado no Diário Oficial lá, beleza? Aqui a modalidade, né, no artigo 22. E aí vamos para a próxima.
14. Acerca de licitação, considere. Item 1. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, até aí tudo lindo, mediante a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, beleza, conforme critério constante de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. E aí, parece que tá bonitinha, né? 2. O leilão destina-se, dentre outras hipóteses, à venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou piorados. Também parece que tá lindinha essa daqui. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, até aí lindo, em especial para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Também parece que está tudo certo. Vamos ver nossa resposta? Nossa alternativa é a letra B. Todos os itens estão corretos, a 1, a 2 e a 3, belezinha? Bom, para passar aqui tá difícil. B. Cadê? Vamos para a próxima. E vamos embora. 15. Olha, passou tudo tão rápido. É o computador que é lerdo. Enfim, 15. Já te dei a resposta. Considere as afirmações abaixo a respeito de licitações. Já sabemos que estão tudo correto, né? 1. Assim como a dispensa de licitação fora das hipóteses legais, a conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa do certame pode caracterizar crime. Sim. É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frusтрem o seu caráter competitivo, certo? 3. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa à habilitação jurídica. Vimos isso na questão lá atrás. A qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista e ao cumprimento da norma constitucional que veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, tá? A partir dos 14 anos. Essa é a nossa resposta correta. E aí, no artigo 27, né, traz aí essas formas de habilitação, né, as exigências, a habilitação jurídica, a qualificação econômica, já vimos isso lá na outra questão. Artigo 89 diz que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade caracteriza pena, né, e detenção de 3 a 5 anos e multa, tá? Então, é crime sim, dispensar a licitação fora das hipóteses previstas, de 3 a 5 anos e multa, certo? 16. Essa é bem legal. Ó, marque F para verdadeiro e F para falso. É inexigível a licitação para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? É inexigível a licitação quando a União tiver que intervir no domínio. Não tem nada de inexigibilidade aí. Falso. É inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos, a exemplo de estudos técnicos, planejamento e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, de natureza singular, com profissionais de notória especialização. E aí, falou em natureza singular, ele botou tudo isso aqui, serviço técnico, blá 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 blá, para te confundir. Natureza singular e profissionais de notória especialização, tipo Niemeyer, né? Aí sim é inexigível. É vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade.
e divulgação, sim. É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, sim. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... E aí? Verdadeiro, falso, verdade, na letra B. Não é isso? Bzinho. Bom, espero mesmo que vocês estejam entendendo. Sei que o vídeo vai sair um pouquinho longo, mas é muito necessário que você assista até o fim, beleza? Vamos lá, 17. Dentre a documentação relativa à habilitação jurídica prevista na Lei 8.666, considere abaixo citada. 1. Prova de inscrição no cadastro de das pessoas físicas. Olha aí, relativa à habilitação jurídica novamente. A habilitação, né, das licitações é aqui voltada à habilitação jurídica, né? Então, na jurídica pede cadastro das pessoas físicas, CPF, né? Ou no cadastro geral do contribuinte? Não sei. 2. Registro comercial no caso de empresa individual. 3. Registro ou inscrição da entidade profissional competente. 4. Inscrição do ato constitutivo nos casos de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 5. Cédula de identidade. Então, quais são as exigências para a referida habilitação? Então, a habilitação jurídica, assim, de cara, por mais que você não saiba, você já tira o CPF, né? Porque na jurídica não tem CPF, no CNPJ, não é isso? E aí vamos direto para a nossa resposta. Tiramos o item 1, né? E aí sobrou só a 2, a 4 e a 5. A inscrição do ato constitutivo e a cédula de identidade também, tá? Esse registro no artigo 28, né? Relativo à documentação jurídica. Aí tá isso aqui todos os casos. Pede a cédula de identidade. Isso é outro assunto que, olha, se cai em prova. Só se o cara for muito, muito bom, que leu mesmo, porque assim, no geral não cai muito isso. E aí você também não costuma estudar muito isso, né? Habilitação jurídica, cédula de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual, né? Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inscrição do ato constitutivo e o decreto de autorização. Beleza? O que pode também ter te confundido aqui é a cédula de identidade, porque você falou, se sai CPF não entra identidade, mas aí precisa sim do representante. E aí será a identidade lá do dono, né? Quem está representando a empresa, enfim. Isso é habilitação jurídica. No artigo 29, traz a documentação relativa à regularidade fiscal, que aí sim entra aí, ó, a prova de inscrição no cadastro de pessoa física e no cadastro geral, ou no cadastro geral dos contribuintes. Aqui, o item 1 é voltado à regularidade fiscal, tá? O item 3, aqui é voltado à qualificação técnica, registro ou inscrição na entidade profissional competente. Beleza? Qualificação técnica e o outro regularidade fiscal, certinho? Próximo, né? 18. A caução em dinheiro ou em título da dívida pública é uma das modalidades de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. E aí, certo ou errado? A caução em dinheiro ou em título da dívida pública é uma das modalidades de garantia. Lembra lá atrás que falamos sobre garantias? Sim. Olha aqui. Antes de te responder, artigo 56, a critério da autoridade competente, aqui trago as modalidades de garantia, né? De cara, vemos que caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública é uma modalidade, sim. Seguro, garantia e fiança bancária. Então, caução em dinheiro ou títulos da dívida, seguro, garantia, fiança bancária. Artigo 2º, a garantia a que se refere o caput não excederá a 5% do valor do contrato.
tá bom? E terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado previsto no parágrafo 3º deste artigo. Certo? Então, nossa resposta está corretíssima. Guarda também isso, que também cai em prova, cai um pouco mais frequência do que algumas aí, tá? Mas é muito importante, é fácil de esquecer. Calção em dinheiro ou título da dívida pública, seguro, garantia e fiança bancária. Belezinha? Vamos para a próxima. 19, né? Qualquer cidadão tem legitimidade para acompanhar o desenvolvimento de licitação promovida por órgão ou entidades públicas. E aí, qualquer cidadão tem a legitimidade para acompanhar? Artigo 4º traz: todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Então, nossa alternativa, nossa questão está corretíssima. Qualquer cidadão tem legitimidade, sim, para acompanhar o desenvolvimento de licitação, certo? 20. Melhor técnica e menor preço são exemplos de modalidade de licitação? Opa! Não. O que vimos sobre modalidade? Gente, tá horrível esse meu passador. Clico aqui, morro de clicar e ele não aparece. Tá errado, porque aqui são tipos de licitação, certo? 21. Caso haja inviabilidade de competição, a licitação será dispensável. Errado. Inviabilidade de competição é inexigibilidade, tá? 22. O edital de licitação não é obrigatório em todas as modalidades de licitação. É ou não é? É ou não é? Lembra lá do convite? Certinho. Não é, porque o convite tem a carta convite. 23. É correto afirmar que a dispensa pressupõe uma licitação exigível, sendo inexigível a licitação quando a disputa for inviável. Até aí, parece que sim. Sob esse ângulo, a inexigibilidade deriva da natureza das coisas, enquanto a dispensa é produto da vontade legislativa. E aí? Certinho. A inexigibilidade deriva, sim, da natureza, todo aquele rol exemplificativo lá, e a dispensa é produto da vontade. Tem lá os rolos taxativos, e aí eu escolho se eu faço ou não, dependendo da minha... do momento, né? Do que realmente é necessário. Bom, tá gostando do vídeo? Deixa o teu like. Eu tenho certeza que este material está sendo muito útil para você. Vamos para o nosso último slide, questão 24. É dispensável a licitação para a contratação de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Errada. É inexigível. 25. A modalidade de licitação tomada de preço caracteriza-se pela universalidade de acesso, visto que dela podem participar quaisquer interessados, cadastrados ou não, que na fase de habilitação preliminar comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos. Então, errado. Né? Lá em cima é inexigível, aqui é a concorrência, não é concorrência. É concorrência, deixa eu ver aqui. Aqui, tá errada, né? Aqui, ó. É a modalidade de licitação entre, tá aqui, quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos. O que ele fez com isso aqui, ó? Vê se tu concorda comigo, cadastrados ou não. Claro que quaisquer interessados podem estar cadastrados ou não, óbvio. Mas aí tu vai lendo e tu vê cadastrados ou não. Pronto, convite, né? Já vai assim, botou tomada de preço é para confundir com convite. Na verdade também tudo meio confuso, mas assim, tende a ser concorrência. Porque quaisquer interessados, não interessa se ele é cadastrado ou não, ele vai ter o tempo dele de se habilitar, né? Se cadastrar
e que na fase de habilitação preliminar, comprova e possui os requisitos mínimos de qualificação, concorrência. 26. O convite é modalidade de licitação admitida nas licitações internacionais. Questão de ouro. E aí? Artigo 23 diz que as modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 e 3 do artigo anterior, do artigo 22, serão determinadas em função dos seguintes limites. A concorrência é a modalidade de licitação cabível a qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvando o disposto do artigo 19. Como nas concessões de direito real de uso, falou em concessão, é concorrência também, e nas licitações internacionais. Não para por aí. Admitindo-se, neste último caso, os limites deste artigo, a tomada de preço e o convite, tá? Convite é só quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Beleza? Então, cabe sim. O convite é modalidade de licitação admitida nas licitações internacionais, sim senhor. Convite, tomada de preço, tá? É isso aí. Galera, agradeço demais a sua paciência de ficar comigo. Acredito que já estamos aí no tempo de mais ou menos 1 hora o vídeo, né? Tentei fazer um pouquinho rápido, mas aí tem questões que a gente tem que comentar mais um pouquinho, tá? Dá uma olhada lá naquela tabela de valores, beleza? Dá uma olhadinha lá, decora aquilo lá, tá? Que é muito importante. Este é um ótimo material, repito, para você dar uma olhadinha antes da tua prova. Cara, olha isso aqui que você vai acertar bastante coisa. Deixa logo o teu like aí, ok? E muito obrigada, e vamos para a nossa frase. Comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Beleza? Então comece agora, use aí o que você tem em mãos e faça o que você puder. Certinho? Tem uma outra aqui. Bom, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Frase de Aristóteles, o grande sábio. Então, somos o que repetidamente fazemos. Então, se estamos a fim de conseguir nosso sonho, realizar nossos sonhos, vamos praticar bons atos, certo? Vamos estudar, vamos ajudar uns aos outros para sermos boas pessoas. E a excelência não é um feito, não basta só fazer por fazer, tá? É um hábito, tem que ser feito diariamente. Vamos plantar o bem, vamos promover a paz e vamos estudar, vamos disseminar o conhecimento aí pelo mundo. Beleza? Foi para isto que eu fiz o canal, tá? Não sou professora, não sou super entendida do assunto. Se você encontrou algum erro aí no meu vídeo, deixa aí o teu comentário, retifica alguma coisa aí nos comentários, ok? Bom, galera, fiquem com Deus, boa sorte aí a todos, bons estudos, e não me deixe, tá a fim de receber novidades e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos? Fica comigo, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Fui!